eu passar os portões celestiais. Quem foi que deu essa certeza para você cantar esse hino? Eita glória, Deus. As suas obras, você acabou de encerrar um trimestre maravilhoso, pastor Zé Alves, falando sobre santificação, falando sobre consagração, falando sobre libertação de pecado, falando sobre dedicação a Deus. Quem te deu essa certeza? Foi tuas obras que te deu essa certeza? Não foi, né? Porque apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas fraquezas, apesar até dos nossos pecados, apesar de tantas tristezas, tantos males, tantas provações, tentações, Tu és grande, Senhor. apesar de tanto fardo, nós podemos nos alegrar nessa noite. Não é por causa de carro, de casa, de dinheiro, não é por causa de emprego, não é por causa de diploma. Nós podemos nos alegrar nessa noite porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. E assim nós temos um caminho aberto, direto ao trono de Deus, através de Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a porta. Ninguém vai ao Pai senão através dele. É por meio da graça dele, por meio da graça dele, que você pode abrir a sua boca com ousadia, e entoar um cântico desse, dizendo: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais. Com certeza tem muitos problemas aqui, com certeza tem muitas tristezas, com certeza tem muitas necessidades, tem muitas enfermidades. Eu estou me recuperando de uma pneumonia agora, e pela misericórdia de Deus estou começando a melhorar um pouco. Tive que desmarcar compromisso aí para trás, eu não conseguia falar, não tinha respiração. Mas apesar de todos esses males e contratempos, nós temos motivo para louvar, magnificar, adorar aquele que vive e que reina para todos sempre. Não por minha causa, não por tua causa, mas por causa daquele que ressuscitou o terceiro dia. E disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, você vence nele. Se ele venceu, você vai vencer nele. Você consegue através dele, não através de você. Você é fraco, como ele disse para Paulo: eu não vou tirar o espinho da tua carne. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza mesmo. Você é fraco, ele é forte. Você não sabe, ele é dono de toda a sabedoria. Você não pode, ele é todo poderoso. Agora a majestade divina que está nesse lugar. Não perca tempo. Não perca tempo. Adore, exalte, ouça. Nada impeça o teu louvor, nada impeça a tua adoração. Seja purificado agora de todos os teus pecados pelo sangue de Cristo Jesus. E habita o trono, diante do trono de Deus, pelo vivo caminho que é Cristo. E quando tem o brado na cruz, tetelestai, está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo. E o trono de Deus está acessível a toda esta igreja. Você entra diante da majestade divina espiritualmente agora. E ninguém pode te impedir. Eita maravilha. Satanás não pode te impedir. Aleluia. O mundo não pode te impedir. O pecado não pode te impedir. Só você pode se impedir. Se você se trancar e você não permitir que a palavra de Deus penetre no teu coração, e você não querer ceder a adoração àquele que é digno de toda adoração, só você pode impedir o agir de Deus na sua vida. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele fale profundamente ao teu coração, e que você abra o teu coração, e que você abra, você se derrame na presença de Deus, para que o Senhor, ele venha te renovar nessa noite, para que o Senhor venha falar poderosamente, falar de forma mais específica ainda ao seu coração nessa noite, através da sua palavra. Vamos para o texto bíblico que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Eu vou tossir aqui durante a mensagem, mas por favor, tenha misericórdia, me perdoe. Está ainda, a máquina está ruim ainda. Eu agradeço o convite do Leandro, e a confiança do pastor, de passar aqui e pegar o microfone. O homem de Deus tem ali
cooperado, participado junto com a gente daquelas aulas, e são tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? A gente está ali procurando saber mais acerca da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vou fazer uma leitura aqui que é extensa, e nós vamos ponto a ponto entregando aquilo que Deus tem para você. Através dessa leitura aqui, através desse texto das Sagradas Escrituras, inerrante, infalível, revelada a palavra de Deus, teopneus, soprada pelo Espírito Santo, aquela que não passa, passa o mundo, passa o governo, passa tudo, e ela permanece. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. E se você buscar o Espírito Santo de Deus, Deus fala pessoalmente com você, através da sua palavra. Essa aqui é a profecia magna. Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13 nos diz, presta atenção, olha só: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si, olha só a conversa, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o debate estava quente, estava acalorado, o mesmo, olha que coisa extraordinária, presta atenção, o mesmo Jesus, não é outro não, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, olha que mistério, se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, o Senhor Jesus falando com eles, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? Ou seja, você está desatualizado, você não viu as redes sociais, você não viu o jornal, rádio, TV, Facebook, Instagram, LinkedIn, você não deu uma olhada nas suas redes para ver os últimos fatos aí que ocorreram? Ou seja, você está alienado em relação àquilo que aconteceu? E ele lhes perguntou: quais? Essa pergunta aqui é retórica, né? Somente para dar oportunidade para eles falarem. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Olha só a qualificação que dão a Jesus aqui, ó. A respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, agora, guarda isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a comunicação daquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos. Aí chamou atenção. Aí ele chamou como Deus ali passou, a palavra que Deus deu a ele e que ele compartilhou aqui conosco. Deus chamou na xixa, né? Deus chamou a atenção. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras veterotestamentárias, claro, né? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, essa palavra é maravilhosa. Aí eles começaram a mudar a situação deles: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Maravilhoso. E aconteceu que, estando com eles à mesa,
Aí entra o mistério. Tomando o pão e abençoando-o, e partiu-o, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Quem pode glorificar a Deus? E ele já quer comunicar da palavra de Deus algumas verdades muito fundamentais, muito profundas, que nos são passadas aqui nessa leitura, nessa importante leitura. Veja, os eventos são graves. Os eventos ocorridos aqui são muito graves. E são um alerta para o dia, para a igreja da atualidade. São um alerta para nós, diretamente. O Espírito Santo de Deus foi quem inspirou o evangelista Lucas, o doutor Lucas, a transcrever aqui essa narrativa a partir das pesquisas que ele fez junto aos apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. E foi o Espírito Santo de Deus quem registrou, visando essa igreja, que se reuniria no dia de hoje, que estaria sentada aqui hoje. Porque os discípulos aqui passaram pelo pior evento da vida deles. Passaram pelo pior momento da vida deles. Pela pior situação, que foi depois de ter acompanhado o Senhor Jesus Cristo no seu ministério, crido e andado juntamente com ele, viram o seu Senhor e Salvador pendurado na cruz do Calvário, pregado à cruz com o seu sangue derramando ali naquela cruz e morrendo em agonia, até que ele tomba a sua cabeça, como ele mesmo havia dito: minha vida ninguém a toma, eu a dou, tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta, porque ele é o autor da vida. Então ele rende a sua vida por nós, por mim e por você. Ele no Getsemane pediu: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o Pai não passou, porque ele amava a mim, porque ele amava você, porque ele amava você, porque ele amava você, porque ele amava você, porque ele queria que você estivesse aqui neste lugar. Então ele apenas colocou um anjo do lado do Senhor Jesus para acompanhá-lo durante aquela vigília, porque os apóstolos já haviam todos caído em sono. E o Senhor suou gotas de sangue devido à agonia. O seu medo não era prego, o seu medo não era madeira, o seu medo não era chicote, o seu medo não era cuspida, o seu medo não era nada disso. Nada disso. Mas a sua aflição era um pecado. Jesus não tem pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus imaculado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tem pecado. Assim, o pecado que veio sobre Cristo, de modo tal que ele clama no alto da cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, no alto da sua glória, do seu trono, ele olha para a cruz. Ele vê o meu pecado. Ele vê o seu 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 pecado sobre o seu filho. Não era o pecado dele, era o meu. Não era o crime dele, era o meu. Quando um dos dois ladrões da cruz reconheceu, aquilo foi suficiente para ver uma vida inteira de pecado. Uma vida inteira de pecado ser sumariamente perdoada. De modo que Jesus disse: hoje estarás comigo. Viveu a vida inteira errado. Não teve tempo de entregar dízimo, oferta, fazer missões, evangelizar. Não teve tempo. O último ato dele foi olhar para o seu companheiro do outro lado e dizer: você e eu merecemos. Você e eu estamos no lugar certo. É o nosso lugar. É a minha cruz. É a sua cruz. É a sua cruz. É o meu lugar. É o seu lugar. Eu e você estamos no lugar certo. Cometemos uma vida de crimes, de pecados.
de devassidão contra Deus, de ofensa à santidade de Deus. Mas este que está no meio, Glória a Deus. este que está no meio, este que está no meio, ele não deveria estar aqui. Ele não está aqui por causa dele. Ele está aqui por sua causa. Ele está aqui por sua causa. Ele está aqui porque ele é o cordeiro vicário. Ele é o cordeiro substitutivo. Ele vai à cruz do Calvário sem ter pecado para morrer pelo pecado da humanidade. E o sangue dele derramado na cruz do Calvário purifica todos quantos creem de todos os seus pecados. O sangue de Cristo Jesus é o sangue da expiação. Não é para cobrir, é para pagar. O sangue de Cristo apaga todo pecado e nos coloca diante de Deus em santificação e nos dá acesso direto ao trono de Deus. Nos dá acesso direto ao trono de Deus. Quem está no meio não merece estar aqui, mas ele está aqui por mim e por você, por toda a humanidade. Está aqui por todos nós. Eles passaram por essa situação de ver esse terrível evento. E aí você percorre do versículo 13 ao 16, você vê algumas coisas muito graves que estão acontecendo devido ao choque que eles tiveram de presenciar aquele evento. O primeiro choque que é causado e que infelizmente, se você não se atentar, é o que pode acontecer na minha e na sua vida, quando nós, no caminhar da vida cristã, nós nos chocamos com algumas situações. Por quê? Porque em algumas situações não estamos atentos. Presta atenção, eu falo isso com muito respeito e com muita reverência. Em algumas situações, não estamos atentos ao que o Senhor tem falado. Não é que o Senhor começou a falar isso agora, o Senhor fala isso desde que você aceitou a Jesus como seu Salvador. Desde que você nasceu, alguns nasceram já em berço evangélico. O Senhor tem dito isso ao longo da sua vida, mas nem sempre você presta atenção, nem sempre você está atento. E por esses discípulos não estarem atentos ao que o Senhor já havia falado a eles ao longo do seu ministério, eles estiveram perplexos, eles estiveram chocados, eles se desestabilizaram diante da situação que eles estavam vivenciando. Você tem muito chão para percorrer, você tem muito caminho para fazer. Você não pode parar aqui. Aqui não é lugar de você fazer morada. Nós estamos indo embora desse mundo. Esse mundo não nos cabe, esse mundo não nos pertence. Nós temos um espírito que não foi dado a este mundo. Esse mundo não gosta de você, esse mundo não te abraça, não te recebe, não te louva. Por quê? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus que move você. E o Espírito Santo de Deus está te preparando para te apresentar lá nas mansões celestiais, quando passar os portões celestiais. Você está sendo preparado para entrar diante da majestade de Deus. Então o mundo não gosta de você. Não adianta, não tente fazer treva com o mundo. Ele não gosta de você e ele não vai gostar de você. Porque o mundo é trevas e você é luz. Porque o mundo é pecado e você é santificação. Porque o mundo jaz no maligno e você está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, na rocha secular. Da qual ninguém vai te arrancar. Não vai dar certo, você não vai conseguir ter amizade com o mundo. Então você tem que ter essa consciência. E quando você toma essa consciência, você vai evitar exatamente o problema que eles estavam passando aqui. Eles estavam saindo de Jerusalém. Tem a questão literal, a cidade de Jerusalém. Mas tem uma aplicação simbólica. Jerusalém é a cidade do Deus vivo. Jerusalém, onde está o templo. Jerusalém, onde Deus se manifesta. Jerusalém, onde é celebrado aqueles cultos, aquelas grandes celebrações em honra e glória ao nome do Senhor, a santidade do Senhor. Jerusalém, o lugar onde Deus está. E eles estavam se afastando do lugar onde Deus está, por causa da tristeza que entrou no coração deles, por causa da incerteza, do ceticismo que entrou no coração deles, por causa das dúvidas que estavam na mente deles. Eles estavam se afastando de Jerusalém, eles estavam indo em direção a Emaús. Eles estavam se desconectando do seu relacionamento com Deus e estavam agora marginalizando o relacionamento com Deus e priorizando seus próprios interesses. Como Pedro, que ao se decepcionar, porque não conseguiu atender aquilo que ele havia se comprometido com Cristo, foi pescado.
quando você se decepciona com Deus, não é por causa de Deus, é por sua causa. Quando você se decepciona, quase que eu não consigo falar. Quando você se decepciona com Deus, não é por causa de Deus, é por sua causa. É por minha causa. Essa espada tem 2 fios. Ela corta para lá e para cá. Então eles estavam indo para Emaús, se afastando de Jerusalém, se afastando da presença de Deus, debatendo entre si intensamente, procurando encontrar a lógica, procurando encontrar a razão. Aí você pega as suas tribulações, você pega as suas doenças, você pega os seus problemas, você pega as suas tristezas e você fica tentando encontrar a lógica, fica tentando encontrar a razão, e você não vai achar nunca. Você não vai achar. Você não vai conseguir na sua cabeça estabelecer um sistema onde você resolva todos os seus problemas. Por quê? Porque não há solução. Há um conflito. Há um conflito que está aberto entre o seu viver em santidade e o mundo que jaz no maligno. Então sempre haverão aflições. Sempre haverão aflições. Mas Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então, se você estava chocado, ou surpreso, ou triste, ou em dúvida, ou cocheando 2 pensamentos por causa disso, eu digo para você: você só está assim porque você não prestou atenção. Porque Ele te avisou. Ninguém que está andando com Cristo está andando enganado. No mundo tereis aflições. Não adianta você, juntamente com eles, de forma igual a eles, você se afastar da presença de Deus. Não adianta você marginalizar a obra de Deus. Não adianta você tentar racionalizar as coisas de Deus. Não adianta, você não vai conseguir. Eles estavam caminhando, se afastando de Jerusalém. Eles estavam debatendo entre si, tentando entender o que aconteceu. Não ia entender. Só que tem uma coisa: o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, que você adora, Ele está acima das nossas dúvidas. Ele está acima das nossas tristezas. Ele está acima das nossas incertezas. Ele está acima da nossa fragilidade. Você está andando pelo caminho, atribulado, triste, desanimado. Não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, está muito difícil, era mais fácil antes. Não, vou fazer outra coisa da minha vida. E Jesus faz assim, ó. Ele chega perto de você. E Ele começa a caminhar junto com você. Meu Deus. Eles caminhando, indo para Emaús, discutindo o que tinha acontecido. Por que Jesus falhou? Por que Jesus fracassou? Aí Jesus chega do lado deles. O Nazareno está do teu lado. O Nazareno está do teu lado. O Nazareno está contigo. Você estava lá naquele caminho, pensativo, triste, cabisbaixo, em dúvida, pensando em largar, pensando em deixar, e o Nazareno estava do teu lado. O Nazareno estava contigo. E ele vai caminhando junto com aqueles discípulos, e ele vai abrindo a oportunidade para que aqueles discípulos se expressem, para que aqueles discípulos falem. Jesus, Ele não se escandaliza com nossos problemas. Jesus não se escandaliza com as nossas dúvidas. Jesus não se escandaliza com as nossas incertezas. Culto de jovem e adolescente, faculdade, ceticismo, marxismo cultural e toda essa carga maléfica que tem sido comunicada nas universidades, que muitas das vezes vem afrontar diretamente a sua fé e causa muitas das vezes algumas dúvidas. Jesus não se abalou com as tuas dúvidas, jovem. Coloca teu joelho no chão e ora, entrega tudo aos pés do Senhor, como Pedro disse, entregando a Ele todas as vossas aflições, porque Ele tem cuidado de vós. Pode perguntar, porque Ele vai te responder, e a resposta dele vai surpreender você, de modo que nenhum filósofo poderia surpreender, que nenhum cientista poderia surpreender. Pergunte para o Senhor. Abra tudo para eles. Jesus chega naqueles discípulos e diz assim: tá, o que aconteceu? Cleópas ainda foi mal criado. Onde é que você estava? Não está sabendo, não? O que você estava fazendo? Você estava embaixo da terra? O que era com você? Não, diga para mim o que houve. Rapaz, Jesus
Quem é Jesus? Na boca de Cleópas? É um profeta. Jesus é profeta? Sim, Jesus é profeta. Jesus é só profeta? Não. Mas Cleópas entendia Jesus o profeta. Aí tem outro que entendia Jesus o médico. Aí tem outro que entendia Jesus aquele que liberta de demônios. Aí tem outro que entende Jesus aquele que cura, aquele que ressuscita. É errado? Não. Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus liberta. Só que Jesus não só liberta não. Jesus não só cura não, viu? É Deus. Jesus não só é profeta não. Ele é profeta. Jesus também é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Ele trabalha, não é dentro de um templo de pedra que os discípulos estavam babando lá pelo templo de Herodes. E Jesus disse, rapaz, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus trabalha no templo diante de Deus. Ele é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias. Então, uma coisa que eu quero passar para vocês: quem é Jesus para vocês? Cleópas conhecia Jesus, um profeta, só que ele não conhecia Jesus de forma plena. Cuidado para você não medir Jesus com a sua própria régua. Cuidado para você não entender Jesus dentro do seu próprio entendimento. Jesus não vai andar conforme a sua cartilha. Jesus é muito mais do que aquilo que você possa imaginar. E hoje você vai descobrir que o Senhor está te renovando. O Senhor está abrindo o seu entendimento. E que Jesus é muito além do que você pode imaginar. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é salvação, Ele é vida, Ele é consolo, Ele é alegria. Jesus é muito além do que a gente possa imaginar. Cleópas não conhecia Jesus como deveria conhecer. E outro, quando ele diz assim, nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Olha que negócio terrível. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel. E já é o terceiro dia. Você percebeu a ironia desse texto? Lucas é um autor extraordinário. A sutileza do texto dele. Você percebeu a ironia disso? Ele está dizendo assim, ó. Sabe, hoje é o terceiro dia. E com quem eu estou falando? Com o que ressuscita. Com aquele que ressuscitou. E ele olha para mim e fala assim, é o terceiro dia? Pois é. Aleluia. Senhor, fortaleza na sua forma de andar. Glória a Deus de uma forma diferente. A partir de agora. Que você louve a Deus de uma forma diferente a partir de agora. Nada surpreende o teu Deus. Confia no teu Senhor plenamente. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele não vai fazer um pedaço, não. Ele não vai fazer metade, não. Tudo fará. Confia no Senhor. Confia. Então Cleópas está dizendo para o ressurreto, que é o terceiro dia. E está dizendo assim, nós esperávamos que ele fosse remir Israel. O que é remir Israel na tua cabeça? O que é remir Israel na tua cabeça? Remir Israel, resgatar Israel, restabelecer Israel. Fazer com que Israel se tornasse uma nação, um império, e reinasse sobre Roma, sobre todo mundo. Tá, é isso que Cleópas queria, né? Essa era a agenda dele. Só que tem um problema. Deus tem a agenda dele. Cleópas disse assim, ó, Jesus, eu tenho que fazer assim, 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 assim e assim, tá bom? Tá, é isso que você acha que tem que fazer, né? Tá. Bom, guarde sua agenda, por quê? Porque eu tenho a minha. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Deus vai fazer do jeito que Ele quer. No tempo dele, na hora dele, na maneira dele, do jeito dele, da forma dele. Cleópas pensava que Jesus tinha fracassado, porque Jesus não tinha atendido às expectativas dele. Só que as expectativas de Cleópas estavam erradas, porque as expectativas de Cristo estão acima das de Cleópas. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Você tem um plano, muito bem, parabéns.
Tem que ter plano mesmo. Só faça uma coisa com seus planos, escreva tudo bonitinho, assina e coloca aos pés do Nazareno. Ele tem um plano muito melhor para a sua vida. Você não está entendendo o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Ele está no controle de tudo. Ele está à frente de toda a situação. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a vez, ele não perdeu a mão. Seus ouvidos não estão ouvidos, seus olhos não estão cegos, seus braços estão estendidos. Sobre este lugar, confia no Senhor. Porque os planos dele vão se cumprir. Eu creio. Cleófas tinha uma expectativa falsa em relação a Cristo. E ele, a partir dessa expectativa falsa, ele tinha uma perspectiva errada. Ele entendia que havia fracassado. Só que eu estou aqui para te dizer nessa noite: Deus não chega atrasado. Deus não fracassa. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é presciente, Ele sabe de tudo de antemão. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele está aqui nesse lugar. Deus não fracassa, Ele não falha. Aí entra a virada de chaves. Vou terminar. A primeira coisa. Deixa eu terminar, veja só. Aí Jesus chama ele na responsabilidade. Fala, honestos. Ou seja, vocês estão muito devagar. Vocês estão muito devagar. Era para vocês estar melhor do que isso. Honestos e tardios em entendimento. Aí Jesus vai mostrar para eles aonde? Aqui, ó. Quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? É aqui, ó. É aqui, ó. É joelho, é oração, é jejum e é vida. Come o pão. Come a Sagrada Escritura. Não brinca com a tua salvação. A gente está na última hora. É verdade. O inimigo tem se levantado de forma muito violenta. O inimigo tem se levantado de forma terrível. Não brinca com a tua salvação. Come o pão. Jesus foi mostrando para eles, lá de Moisés, foi trazendo, foi mostrando, foi mostrando. Está aqui, ó, Moisés falou de mim, Davi falou de mim, Salomão falou de mim, Jeremias falou de mim, Isaías falou de mim, Daniel falou de mim. E eu estou aqui. E eu falei acerca de tudo isso aqui para vocês. Aí, tudo bem, eles já tiveram com isso um choque. Já começaram a arder o coração. Você estava triste, você estava desanimado, você estava em dúvida, mas o teu coração começou a arder por causa da palavra. Aleluia. O teu coração começou a arder por causa do mover do Espírito. Aleluia. Não é que você vai chegar a uma conclusão lógica, é que o Espírito Santo de Deus vai fazer arder no teu coração. Aleluia. E a palavra de Deus vai penetrar até a divisão da alma e do Espírito, das juntas medulas, e vai transformar a dúvida em certeza, e vai transformar o medo em coragem, e vai transformar em fé. Fé sobrenatural. Para você poder se posicionar diante de Deus, diante do mundo. Ardia o coração. Eles não confessaram, eles ficaram para ele mesmo. Só que o coração já estava ardendo, está acontecendo alguma coisa. Jesus está falando, Jesus está presente, Jesus está aqui, Jesus está operando. Você está aqui adorando, Jesus está curando. Você está aqui louvando, Jesus está trabalhando lá onde você não pode trabalhar. Você está aqui entregando o seu culto, seu sacrifício, e Jesus está mudando o quadro da história. O coração já está ardendo. Que coisa gostosa, coisa maravilhosa servir a Deus. Você chega nessa igreja aqui se arrastando. E você chega aqui, o Espírito Santo de Deus te envolve. E você sai daqui marchando como um soldado pronto para a batalha. Louvado e agradecido seja o Deus a que você serve. O coração ardia. Adorado é o teu nome, Senhor. Aí eles fizeram uma coisa muito acertada. Disseram Jesus, aliás, não reconheceram Jesus ainda. Era ainda um estrangeiro para eles. Falou, cabo, está ficando escuro já, não tem iluminação pública naquela época, né? Século I da era cristã. Está ficando escuro já, os caminhos são perigosos. Fica aqui. Aleluia. Fica conosco. Que coisa maravilhosa. Que maravilha. Convida eles. Aleluia. Convida eles. Jesus, está ruim, está difícil. Fica comigo, Jesus. Aleluia. Senhor, fica comigo. Senhor, chega aqui, vamos conversar.
Jesus, eu estou com dúvida. Jesus, eu estou com tristeza. Jesus, eu estou com incerteza. Jesus, eu estou desanimado. Jesus, fica aqui. Convida ele para ir com você nessa noite. Convida ele para ouvir os teus problemas nessa noite. Convida ele para estar presente nessa noite. Fica aqui. Aí quando eles convidaram, e o estrangeiro, né, para eles era o estrangeiro, não era Jesus ainda, ficou. Aí vai, o partir do pão. O partir do pão é um mistério. O partir do pão é um mistério. Tá, vamos fazendo essa reflexão aqui. Vamos fazer, meu Deus, eu estou acabando. O partir do pão. Aí ele pegou o pão. No que ele pegou o pão, que ele partiu, tinha alguma coisa característica naquele partir de pão. Tinha alguma coisa que é só ele e você. É uma intimidade. É uma intimidade. É uma coisa assim, particular, peculiar. Ele abriu o pão. Quando ele abriu o pão, caiu o queixo deles. Não acredito. Nosso coração já ardia. Agora, quando ele partiu o pão, sabe o que é partir o pão? Partir o pão é comunhão. Partir o pão é comunhão. Você não precisa, não é de dinheiro para você vencer. Não, você não precisa disso. Você precisa da comunhão. Você precisa de comunhão. Você precisa de comunhão. Você precisa de intimidade. Se você tiver intimidade, pode se levantar o gigante que for, pode vir a enfermidade que for, pode vir a tempestade que for, pode se levantar quem quiser e todo mundo junto, o inferno inteiro. Você tem comunhão com aquele que vive, que reina para todo sempre. Ele parte o pão e você diz: Ele está aqui comigo. Ele está comigo aqui neste lugar. Se Ele está comigo, eu posso vencer. Se Ele está comigo, eu já venci, a vitória é minha em Cristo Jesus. Por causa da comunhão. Glórias a Ti, Senhor. O partir do pão é comunhão. Tenha comunhão pelo amor de Deus. Jesus disse: se com 2 olhos você peca, arranque um olho. É melhor você ir com o olho só do que com os 2 para o inferno. Se tua mão te faz pecar, o braço direito te faz pecar, arranca. Você tem que entender o que é prioridade, irmão. Eu tenho que entender o que é prioridade. Se eu puder ser curado, bem. Se não for, se Deus quiser que eu seja curado, amém. Vou para o céu enfermo, mas vou. Se Deus quiser me dar prosperidade, amém. Se Ele não quiser dar, amém do mesmo jeito. Eu vou para o céu pobre, mas eu vou. Porque quem leva para o céu não é riqueza, quem leva para o céu é Jesus. Aleluia. Você tem que entender o que é prioridade. Comunhão. Comunhão. Quando ele partiu o pão, que eles identificaram, aí Jesus fez uma coisa muito interessante. Jesus caminhou com eles até ali. Só que Jesus disse: não é para vocês ficar aqui não. Quando eles entenderam quem é que estava ali, eles sumiram. Por quê? Porque ele participava de uma nova natureza agora, um corpo glorioso. E não é limitado pelo tempo nem pelo espaço. Ele não precisa se deslocar. Ele se deslocou com eles porque ele estava ensinando a eles. Mas ele saiu dali e transladou para outro lugar, dizendo para eles: vocês entenderam agora não é para vocês ficarem aqui. Vocês entenderam agora é para você voltar para onde? Aleluia. Para Jerusalém. É para voltar para Jerusalém. Não é para ficar onde você está. Não é para continuar na dúvida. Não é para continuar na sem certeza. Não é para continuar na tristeza. Não é para continuar no desânimo. Volta para a presença de Deus agora. Volta para a presença de Deus correndo. Volta para o primeiro amor. Como ele disse na carta que ele escreveu à igreja em Éfeso: tem, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aquele amor puro, aquele amor ingênuo, aquele amor ridículo, que fazia você até pagar mico no culto, de tanto exagero. Não é que você precisa voltar ao exagero. Cresceu, desenvolveu, deixou as coisas de menino. Mas você não pode deixar o amor. Você não pode deixar o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Se você voltar para o primeiro amor, não tem que tirar a presença. Tudo que a gente precisa é Cristo. É comigo. Volta correndo para Jerusalém, porque Deus quer te usar poderosamente. Glória. Maravilha. Maravilha, Jesus.